Bom dia, bom domingo, glória a Deus pela tua vida, sejam bem-vindos e bem-vindas, a paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus e irmãs em Cristo Jesus. Vocês sabem que no Restauração da Alma tem louvor, tem oração, porque essas são armas poderosas para manter a saúde da mente dos cristãos. Sim, nós nos relacionamos com Deus, porque Jesus abriu esse acesso. E estamos hoje em dia sendo educados na nossa mente de buscarmos soluções em outros lugares. Mas o cristão sabe o lugar de clamar. O cristão sabe o lugar de confessar. O cristão, ele sabe o lugar de intercessão, de clamor, me perdoe. O cristão sabe o lugar que a mente vai se conectar com o céu. E você pode até usar essa mente, esse imaginário, você entrar na presença, você falar com o Pai, com o Deus Todo-Poderoso que te escolheu, antes que você existisse, antes que você soubesse que viria ao mundo. E hoje você sabe a verdade sobre você mesmo e sobre você mesma. Que você é um projeto de Deus, que Ele quis você, que Ele te enviou a este mundo e que Ele deseja esse encontro. Ele quer esse encontro, Ele quer esse lugar. O lugar onde você vai deixar Jesus Cristo ter o governo da sua mente. Pois Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não é imaginário, Ele é real. Jesus não é morte, Jesus é vida. Porém, você viu que Ele falou, eu sou o caminho. Então, tem que seguir a voz de Jesus às suas ovelhas. Tem que seguir a sua voz. E seguindo Ele, que Ele é o caminho, então vai ter o quê? Ele é o caminho, Ele é a verdade que vai habitar na tua mente. Então haverá vida na tua mente. Sim, eu tive que ter um relacionamento com Deus e aqui no Restauração da Alma, e a minha vida carrega isso, essa importância desse lugar de encontro, desse lugar de entrega. Isso é desde a minha adolescência. O que eu não percebia e me deixava se ter o domínio é que outras coisas governassem a minha mente, meus pensamentos, minhas ideias, meu raciocínio. Então, a minha humanidade, enquanto ela estava no governo da minha mente, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas faltas, que eram reais, não eram imaginárias. Mas também o imaginário já dominou a minha mente. O imaginário já me fez sofrer, o imaginário já me fez querer a morte, porque não era real, não era verdade. Mas como, Lilian? Como eu posso ler a Bíblia e ainda me deixar que outra coisa me governe? Então é um treino, você precisa treinar a sua mente. Toda vez que for trazido para a sua consciência outra voz, no nome de Jesus, decida não pensar. Decida não pensar e não ficar nesse lugar. Seja a voz da dor, seja a voz da tristeza, seja a voz da preocupação, seja a voz... Eu não sei, mas para que você me entenda bem, como que eu não vou entregar a minha mente, o governo a essa voz? Então, você vai saber agora. Nem sempre Deus vai falar aquilo que nos agrada. Porque há situações que eu e você teremos que passar. Ele me deu essa palavra antes de eu entrar aqui. Porém, Ele nos dará graça, poder para suportar. Porque não estamos só. Temos o Espírito Santo e o seu poder conosco. Então Deus te diz que vai te dar graça e o seu poder
para suportar as situações que eu e você teremos que passar neste mundo. Lembre a sua mente, é neste mundo. Não deixe que as situações externas faça você esquecer o céu. E quando Jesus vier, não encontrar fé em nós. Mas no nome de Jesus eu repreendo agora esse espírito contrário. Laços de mortes, pensamentos de morte, pensamentos de preocupação. Que haja agora a paz que excede todo o entendimento na tua mente. Mas você precisa, eu preciso saber o lugar da constante oração, o lugar de súplica, o lugar de desabafo, o lugar de fala, o lugar de expressar a dor. Não é coisa do passado, é real. Deus sempre protegeu o seu povo, Deus sempre amou o seu povo, Deus sempre foi suficiente, mesmo sendo invisível. Mas aqueles que creem nele, que têm buscado ele, ele tem se revelado, ele tem se mostrado, ele tem dado sinais do quanto que ele é real. Então, neste domingo, vamos iniciar louvando ao Senhor o hino 296. No jardim, Jesus Cristo clamava. No jardim, Jesus Cristo clamava. Quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai, suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar. Qual local? No jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. No jardim a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia, glória a Deus. Quando você vê um crente passando por prova, mas equilibrado nas suas emoções, saiba, esse crente se relaciona com Deus. Esse crente sabe debaixo de que palavra tá. Esse crente sabe que Deus falou,
o que ia acontecer. Eu falo também isso porque eu já dei lugar ao desespero. Dei lugar ao desespero porque eu não sabia a palavra. Dei lugar ao desespero porque eu não ouvia a voz certa. Mas, se nós soubermos debaixo de que palavra nós estamos, mesmo que essa palavra seja difícil, angustiante e nos afira dor e sofrimento, ainda assim, nós sabemos que essa palavra há um tempo. Então, se Jesus fosse conversar com alguém para dizer, vão bater em mim, vão me matar, o que uma pessoa ia dizer para Jesus? Mas Jesus foi falar com o único que podia mudar aquela situação. O único que podia fazer uma intervenção. Ele foi falar com a pessoa certa. Jesus, ele, na sua vida, ele tem tudo que ele poderia usar contra as pessoas. E ele não usou nada. Ele não matou ninguém. Então, Jesus já nos mostra a nossa maneira de viver. Porém, seremos incitados na nossa humanidade. Por exemplo, José tinha dor. E por causa da dor que ele tinha guardada, né? Da dor que estava dentro dele, quando ele viu seus irmãos, ele lançou seus irmãos na prisão. Mas a palavra diz que porque ele temia a Deus, ele tirou os irmãos da prisão. Porque, veja, se ele deixasse os irmãos dele, né, José, esses irmãos dele fez muita maldade. Se você não conhece essa história, começa lá em Gênesis 37. Então, eles fizeram muita maldade, resumindo a história de José para você, com ele. E essas pessoas que fez o mal agora tá diante dele. Existe ali uma tensão dentro dele. A dor que está inconsciente, que está guardada, que ele esqueceu os sofrimentos e a casa do seu pai, agora está ali na sua consciência. E como era muita dor, estava aquela tensão. Então ele lança na prisão os seus irmãos. Ele tinha autoridade, ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha riquezas. Ele estava muito bem, mas ele tinha uma dor esquecida, mas não tratada. E essa dor vem para a consciência. E naquele momento de tensão, ele lança os irmãos na prisão. Se ele permanecesse deixando os seus irmãos na prisão, o seu pai e todos aqueles que estavam com seu pai, o povo de Deus, o povo que Deus ama, ia morrer de fome. Mas ele diz na palavra, eu temo ao Senhor. E por ele temer a Deus, ele tirou os irmãos da prisão e aí fez o bem. Ou seja, ele não permaneceu com a execução do plano. Ele não levou o plano adiante. Mas qual é a chave aqui da vida de José? Temor a Deus. Porque, irmãos, vamos entender que a humanidade nossa ainda está em nós. E é um desafio constante. É um desafio constante. Eu não sei o que está agora na sua consciência e qual plano você está pensando em executar. Mas assim te diz o Senhor, abandone este plano. Abandone este plano. É a direção que Deus te dá nesta manhã de domingo. E permaneça perseverando em quê, Lília? Em fazer o bem. Mesmo que sejam as pessoas más que estão na tua frente pedindo ajuda. Não corrompa a sua identidade por ter tudo que o diabo quer, a nossa alma. A alma que o preço do sangue do inocente pagou para salvar. Porque a graça e o favor que está sobre nós não é porque nós estamos buscando hoje se santificar, obedecer a palavra. Não somos justificados diante de Deus por conta de nossas obras, mas por conta do sangue do Filho inocente. Então, a ira de Deus não está sobre nós por causa da bênção que carrega a vida do sangue do inocente, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Muito temos a agradecer. Então, Deus não fez o que Jesus pediu. O que Jesus pediu? Pai, se possível for, passa de mim este cálice. É por isso que eu estou aqui. Porque a obra que o Pai entregou na mão de Jesus Cristo continua prosperando. E o inferno não vai prevalecer sobre ela. Vai continuar crescendo. Uma semente que foi entregue na mão dos discípulos. E olha, alcançou a minha vida. Eu nem existia. E nem você. O que Deus vai fazer na obra que Ele tem entregue nas tuas mãos. Sim, esta obra salvação
por meio de Jesus Cristo. Essa obra de cura, de libertação, de um novo coração, de um novo interior, porque tudo isso é o quê? É o reino de Jesus, é as boas novas, é as boas notícias. Então o Senhor te diz, profetiza. E o que é profetizar? É falar o que Deus fala, porque o céu se manifesta na terra e diz o que o coração de Deus desejou, o que o coração de Deus planejou, os sonhos que Ele tem para este povo, para o seu povo. O desejo de salvar, libertar, curar, manifestar o seu poder e se fazer conhecido em nosso meio. E isto é possível por causa de Jesus Cristo. Eu sou uma humana, eu não sou poderosa, mas Cristo em mim é poderoso. Cristo em mim, para Ele nada é impossível. Soberba cai por terra, orgulho cai por terra. Corações endurecidos são transformados sim. Então vamos perseverar na palavra que de Deus recebemos. Aí você diz, Lilian, eu não sei a palavra. Lilian, eu tô lembrando da dor. Lilian, eu tô lembrando de outras vozes. Eu não tô lembrando da palavra. Eu oro em nome de Jesus, para que você possa, no nome de Jesus, agora haja uma quietude, a paz que excede todo o entendimento na tua mente, e que agora o Espírito Santo de Deus, aonde a palavra de Deus diz que Ele vai lembrar as palavras de Jesus, então que agora você lembre do que Deus te prometeu, das palavras que a tua vida carrega, agora também faça a sua parte, diz o Senhor, porque Jesus disse que se nós bebermos dessa água, nunca mais teremos sede. Então, se o Espírito Santo vai lembrar as palavras de Jesus, você precisa sentar como Maria para ouvir Jesus. E é um lugar de encontro, não é um lugar de checklist, não é um lugar de cumprimento de religiosidade, não, é um lugar de prazer. Eu oro em nome de Jesus para que você tenha no seu interior, eu vou me encontrar com Deus. Eu vou passar tempo com Ele. Então, se você pode passar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu acho 1 hora pouco. Ah, Lilian, tu fala isso porque tu não trabalha. Não, eu fazia isso antes de ficar em casa. Eu fazia isso na minha juventude. Eu fazia isso antes de ir trabalhar. Fazia isso no trabalho. Todos que me conhecem lá no trabalho, né? Já assim na fase adulta. Eu chegava 2 horas antes de abrir a loja. E passava ali 1 hora lendo a Bíblia, às vezes louvando. Enfim, antes da loja se abrir, o povo ia chegando e quando me via eu estava lá com a Bíblia aberta sentada na minha mesa. Então não é algo que eu estou praticando hoje, não, é algo que eu pratico desde que eu entreguei a minha vida para Cristo. Porém, hoje eu tenho mais o hábito de vigilância na mente. A vigilância, irmão, é na mente, porque o diabo é sujo. Ele vai trazer obras externas para querer confundir a minha mente e a tua. E aí agora, a partir de hoje, em nome de Jesus, pergunte. Isso que está na sua frente, o que é real? Real é as vestes de José que Jacó deu a ele, o seu pai. E imaginário? Imaginário é pensar que um animal feroz devorou José e José morreu. Isso foi ele que imaginou. Ele não viu isso. Isso é ele que está gerando. Ele não viu. Então, vigilância na sua mente é real? O que é real? É que Jesus não te abandona. E o que é imaginário? Você foi abandonado ou abandonada. E aí, nesse imaginário, você fica pensando: a vida acabou pra mim. Aí você fica pensando, nesse imaginário, ninguém me ama. É um exemplo. Ninguém. Então a palavra de Deus diz que Deus te ama tanto que entregou a vida de Jesus. Você pode não conseguir mudar o cenário, mas você pode ir para esse lugar e ser confortado pela voz de Deus. Pela voz de Deus. Porque Deus, ele vai te dar uma palavra neste lugar. Se você entendeu a importância de encontrar com Deus
E a oração é a fala, oração é a conversa, oração é o relacionamento, é a linguagem. Então você põe uma linguagem nessa dor do abandono, você se escuta falando com Deus, você põe uma linguagem nessa rejeição, você põe uma linguagem nesse sofrimento, você põe uma linguagem naquilo que está faltando, porque nós vamos entrar na palavra. A palavra que nós iremos ler nesta manhã é Êxodo 17, do verso 1 ao 7. Então você fala, porque situações nesse mundo vão acontecer, mas o crente, ele sempre teve um lugar de resolução, intercessão, de manter a saúde da sua mente, e essa saúde da mente do cristão, veja, irmãos, a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra, a gente tem Deus conosco. Vai haver morte? Não é isso que a palavra de Deus diz. Por que está havendo morte hoje? Porque as pessoas não têm fé em Jesus. Tem um status em Jesus. Fé não. Fé é esperança, é crer naquilo que não viu, mas que Deus liberou uma palavra. E quem é que recebe palavra? Quem está neste lugar de oração, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Irmãos, o Espírito Santo estava em todos os tempos, o Espírito de Deus. Ele conhece mais de você do que você mesma, você mesmo. Se você perguntar que dor é essa, que tristeza é essa, que preocupação é essa que está gerando em mim ansiedade, está ativando em mim o medo, está me paralisando, eu não quero sair de casa, e você vai começar a falar, você vai começar a dizer, porém você tem que crer, ter fé de que o Espírito Santo vai te conduzir nessa intercessão a Deus. Quando você não tem palavras, quando você não tem forças, quando você não consegue nem se ajoelhar, mas você está ali dizendo, eu quero viver, eu quero fazer a tua vontade. O que você quer? É isso. O que eu quero? Eu quero fazer a tua vontade, eu quero passar mais tempo contigo, eu quero ter uma vida de separação, de santificação. Você vai dizer para Deus, e Deus, ele vai te dar graça, favor, para crescer, se desenvolver neste lugar. Entende? Mas você precisa saber o que você quer. Se você não quer passar tempo com Deus, se você não quer se santificar, você tem que querer. E Deus vai te favorecer nesse teu pedido. Por quê? Porque está alinhado com o desejo também do coração de Deus. Então ele vai te dar todas as munições para que você permaneça nesse lugar e esse relacionamento se desenvolva. Então, aqui em Êxodo 17 vai falar justamente de algo que está acontecendo. Veja, a quem eu e você pertence? Você já sabe? Eu pertenço a Deus. Deus não só é o meu Deus, como Ele é o meu Pai. Ele trouxe essa aprendizagem para minha mente. Da paternidade, você existe porque eu quis que você existisse. E eu, Deus, o teu Pai, eu nunca te abandonei. Então, eu já vivi sobre a voz do abandono. Eu já vivi sobre a voz da rejeição. Eu já vivi sobre a voz do menosprezo. Porém, hoje eu sei que Deus não me abandonou. Hoje eu sei que Ele está comigo. Então, essas vozes, quando acontecem no externo, não dominam mais a minha mente. Por quê? Porque esta não é a verdade. Então, o real, a verdade é o quê? É que Deus não me abandona. Então, o imaginário era eu dizer, eu estou só, porque fui abandonada. Isso é imaginário, eu não estou só. O real é que Deus está comigo. Mas a mente, ela tem essa capacidade de imaginar, de criar e de lhe trazer sofrimento. Quando falamos muito da ansiedade, envolve muito a emoção, o medo. E as coisas nem aconteceram, mas a gente já está sofrendo por antecedência. É antecedência? A gente já está sofrendo por antecipação. Então o menino não morreu, mas eu já estou sofrendo porque eu estou pensando, o menino vai
morrer, porque a água acabou. Porém, a água aqui também, mas veja o que acontece. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então esse povo saiu e estava caminhando debaixo da voz de Deus. Eles paravam, desarmavam a tenda, seguiam o acampamento com a voz de Deus. Esse povo, eles podiam sair do Egito sozinho da escravidão? Não. A mão poderosa de Deus agiu com intervenção, com um clamor. Eles queriam que Deus ouvisse os seus sofrimentos. Para você entender. Então, o Deus que tirou esse povo do lugar do sofrimento, iria agora os abandonar? Iriam agora os deixar morrer no deserto? Iria agora? Esse povo viu sinais e maravilhas. Deus agora iria deixar que eles morressem de sede? Veja, você vai entender. Então, eu e você pertencem a Deus. Isso a gente já entendeu. Nós temos que ter isso. Eu pertenço a Deus. Acalme sua mente. Eu pertenço a Deus. Eu estou em um caminho e algo está faltando. E essa falta é uma necessidade básica. Eu preciso de água para hidratar o corpo. Eu não sei qual é a sua necessidade. Porém, Deus tem te guiado. Porém, Deus, Ele está com você. Porém, veja o que acontece. Então, reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Reclamando. Eles estão retrocedendo. Ao invés de ele clamar, eles estão reclamando. Retrocedendo na sua mente. Porque estão pondo o Senhor à prova. Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando com Moisés. Reclamando e gritando com Moisés. Por causa da muita sede. Necessidade violenta, fisiológica, básica. Estava com muita sede. E continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam, ó o que está na mente deles, ó o que está na mente deles. Eles diziam, por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Primeiro, isso é real ou imaginário? Isso é imaginário. A reclamação aqui é imaginária. Primeiro, quem tirou eles do Egito? Não foi Moisés. Moisés é o libertador, é a autoridade, é a pessoa que Deus colocou na frente. Então eles estão dizendo, por que você nos tirou do Egito? Por que, irmão, eles saíram do Egito? Veja, reclamação tem a ver com falta de gratidão. A nossa mente está tão adoecida por causa dos muitos sofrimentos que a gente já sofreu, que a gente não consegue ver o bom, o que nós temos de bom. O que esse povo tem de bom é que ele saiu da tortura psíquica, é que eles saíram dos muitos sofrimentos, é que eles saíram da escravidão. Então isso já é motivo para gratidão. Eles precisavam enxergar, mas você vê aqui que a mente deles não estava enxergando o que Deus tinha de bom, o que eles tinham de bom. Eles estavam caminhando, eles viram muitos milagres, eles viram o amor de Deus, eles viram que Deus ouviu o seu clamor e eles não estavam trazendo para a mente o real, mas o pior, aquilo que eu e você pode imaginar,
diante das situações eles estavam pensando. Isso aqui está na mente, isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade. Ninguém tinha morrido ali no arraial para que eles pensassem isso. Isso é o que eles estão imaginando na mente diante da situação. Se você tem essa dificuldade de enxergar o que você tem de bom e o que Deus já fez, faça por 21 dias, depois se estenda por mais dias, todos os dias, 10 motivos que você tem para agradecer a Deus. Quando essa lista for acabando, abra seu guarda-roupa, abra seu armário e comece a agradecer por tudo que tem dentro dele. Comece a olhar o que tem no armário, o que tem no guarda-roupa, o que tem no seu quarto, o que tem na sua cozinha. Porque você pode ter um colchão rasgado, mas você tem um colchão. Você não pode ter a casa das redes sociais, mas você tem um lugar para dormir. Porque a tua casa não é aqui. E a gratidão nos faz avançar e conquistar, não a ingratidão. Então, a ingratidão, a insatisfação adoece a nossa mente. E eu já estive nesse lugar. Porém, eu busquei sair, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo, que Deus me revelou. Eu fiz essa pergunta. Eu tinha medo, né? Porque eu ainda não entendia muito como era o relacionamento com Deus. E eu perguntei pra ele alguns anos atrás. Eu disse assim, não é nem felicidade, que uma vez eu falei no vídeo, era alegria. Eu disse, eu não sinto a alegria do Senhor que diz na tua palavra. E ele falou, porque está faltando gratidão. A alegria vem, a alegria interior, com o contentamento e a gratidão. Então eu comecei a treinar a minha mente fazendo isso que eu te aconselhei. Então você compra um caderno e começa a fazer isso. Trazer para sua mente saúde, trazer para sua mente o que Deus já fez por você. Traga para sua consciência o que Deus já fez, o que Deus já fez. Eu tenho certeza que você não está mais no mesmo lugar, que você já avançou, que você já conquistou, não é a pessoa perfeita, não tem tudo o que deseja, mas você tem algo, porque Deus mesmo é um Deus e é pai deste povo. Ele mesmo diz, eu sou o pai de vocês. Então, veja, vamos continuar. Então Moisés clamou pedindo ajuda. Olha aqui. Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus. O Senhor lhe disse. Então Moisés clamou. Então Moisés clamou. Ele foi falar com Deus para pedir ajuda diante de uma necessidade que era real e que se precisava. Mas o que é que eu faço com este povo? Ele disse, Moisés, né? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse, o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés, escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando, o Senhor está com a gente ou não? O Senhor está com a gente ou não? Veja a pergunta dele. O Senhor está com a gente ou não? Então eles não fizeram, eles botaram Deus à prova, eles não pediram ajuda, eles reclamaram da situação e colocou o Senhor à prova. Se o Senhor está com a gente, você está entendendo? O Senhor está com a gente ou não? Então ele colocou o Senhor à prova. E o Senhor me disse antes de eu entrar aqui, Deus vai dar
a localização geográfica do teu milagre e do meu milagre. Você vê aqui que Deus dá exatamente e diz exatamente o que Moisés tem que fazer para que possa dar água a este povo e a ele também, né? Então essa bênção é aí e aqui, viu? Então veja, bata. Então Deus vai te dizer a porta exata onde você tem que bater para que seja dado aquilo que você está precisando, porque aqui é uma necessidade. Então aqui é o que você está pedindo, minhas irmãs e meus irmãos. Então veja, cadê? Eu tô procurando aqui a palavra, né? Levem também o bastão com a qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha. Bata. Então Deus vai te dizer exatamente. E há muitos que vai bater na porta aquilo pela qual tem orado, como a igreja estava orando por Pedro, e Pedro bateu na porta. Aquilo que eles estavam orando, não é? Pedro estava em uma prisão e agora Pedro está na porta da casa aonde justamente eles estavam orando. Então aquilo pela qual você tem orado, diz o Senhor, aquilo pela qual você tem orado vai acontecer. Você tem orado por libertação, você tem orado por cura, você tem orado por restauração. Então aguarde a intervenção de Deus. Aqui haveria uma direção, para que uma necessidade fosse suprida para o povo que é de Deus. Saiba a quem você pertence e com quem você deve falar. E muitas vezes a gente se questiona, irmão, veja, se você fosse falar com alguém que está em um cativeiro e que é 70 anos, existiam profetas que estavam dizendo que era apenas 2 anos, mas não era real. E o povo estava dando ouvido àqueles profetas que tinham nomes e já eram conhecidos, que já estavam no meio. E não estava dando ouvidos ao que Jeremias falava. Porém, o que Jeremias falou vinha da boca de Deus. E aconteceu o que Jeremias falou. Aqueles que não aceitaram o cativeiro iam morrer de fome, de peste, da espada. Veja. Então, você pode estar conversando com alguém querendo sair da situação, mas não é o tempo. Mas como eu vou saber a palavra que está sobre a minha vida? Se você for para esse lugar, aonde você vai conversar com Deus. Aqui o povo estava reclamando, mas Deus nos traz esta palavra nesta manhã para nos orientar. O que eu e você tem que falar em oração é um pedido de ajuda, mas o nosso interno, movido pela insatisfação da situação, movido pela ingratidão de não reconhecer o que Deus já fez, leva a nossa mente à reclamação. Então, o Senhor me fala agora, você está orando por algo já há muito tempo, como Daniel. E propositalmente estava em uma guerra no mundo espiritual, para que não chegue até você. Mas Daniel, a palavra de Deus diz que ele perseverou na oração. Então não desista de orar. Irmãos, não vamos esquecer esse lugar de oração, de conversa, de pedido, de ajuda. Estamos sendo ensinados na nossa mente a pedirmos ajuda em outros lugares. Veja, o primeiro lugar é de Deus e é Deus que vai te dizer geograficamente aonde que você deve ir, quem deve te dirigir. Irmãos, isso é fé. Quem tem fé vai para esse lugar. Quem não tem, você não tem que discutir. Você tem um dono, você já entendeu isso? Que você existe porque Deus quis te enviar a esse mundo. E que é neste mundo que tem sofrimento. Porém, nós conhecemos o reino de Jesus Cristo, do nosso irmão. Porém, nós conhecemos a palavra que a sua vida carrega. Aleluia, glória a Deus. E qual é a palavra? A palavra é, lá em Isaías 53, suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós a consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Eu vou falar porque eu tinha muitas dúvidas em relação a esse lugar de passar tempo com Deus.
E justamente, veja, eu tenho esse script, né? Porque fala muito comigo. Quando eu tinha um sentimento dentro de mim, assim, que eu não merecia passar por aquilo, eu passei vários dias lendo só esse capítulo da palavra de Deus. E esse sentimento, eu não mereço, saiu de mim e nunca mais coabitou na morada do Espírito Santo. Quem não merecia era Jesus. Quem não merece é Ele. E eu confio naquele que disse: eu amo tanto você que eu enviei meu filho. Eu quero o teu bem. Então aceita o castigo, porque eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor. Então não é para o nosso mal o castigo de Deus. Mal, irmão, é a morte. Morreu, não tem mais como se arrepender. Morreu, acabou. Então, eu tenho esse script, né? Porque fala muito comigo. Então, você sabe o reino a qual você pertence, mas se nós estivermos pensando muito na situação, veja, a mulher, ela... Só para finalizar, que tá me lembrando o Espírito Santo. Então vai chegar até você a resposta pela qual você tem orado. Vai chegar até você, diz o Senhor. Assim como Deus enviou ajuda e aquilo que Daniel vinha orando chegou até ele, também vai chegar até você, diz o Senhor. A mulher que o seu filho teve uma dor de cabeça, chegou a falecimento, eu também tô aprendendo com o Espírito Santo a esse lugar. Algo deu errado, eu não anuncio. Eu levo para o quarto da oração. E espero a intervenção divina. Está morto, mas não está enterrado. Só vai ter enterro se Deus mandar. Se esta for a vontade de Deus. E mesmo assim, se Deus te dá uma palavra de esperança, te dizendo que Ele é a ressurreição e a vida, não importa o tempo que passou. Não importa a pedra que o homem rolou sobre a situação. Assim te diz o Senhor, vai ressuscitar. Então essa palavra tem que estar na sua mente. Mas se você ficar pensando o tempo todo no túmulo, o tempo todo na pedra, o tempo todo em tudo, mas não na palavra. Agora sim, há situações que nós não temos palavras, porque Maria e Marta ainda não tinham a palavra da ressurreição. Então elas estavam chorando a dor do luto, porque o luto ele deve ser chorado sim, a dor das perdas, porém no lugar certo, porque é nesse lugar que nós vamos receber uma palavra sobre a situação. Irmãos, Deus ele ama você. Ele vai confortar o seu coração. Ele falou com Josué. Josué ele já sabia do que ia acontecer com Moisés. Moisés conversava com Josué. Mas ali eles estão chorando a dor do luto, a dor da morte de Moisés. Porém Deus chega ali. Que aliança Deus tem com Agar? Mas Deus fez uma promessa a Abraão de que iria cuidar do seu filho. Então ele vai falar com aquela mulher que estava colocando o filho no risco de morte por causa da maneira como ela pensava. Então Deus vem ali com a sua palavra. E a sua palavra é suficiente para fazer eu e você se movimentar e ir em direção ao nosso milagre. Porque Deus não deixou de cuidar do seu povo. Mas há um povo que está morto, morto na mente. Não tem fé, não crê mais. Por quê? As coisas não aconteceram no tempo, porque não tem noção que o cativeiro é 70 anos, porque não tem noção que existe uma palavra sobre a vida daqueles que nós temos orado para a libertação da escravidão. Tem uma palavra de 400 anos. A gente não entende por que pessoas alcançaram um nível tão bom, entraram em Canaã e se desviaram. Mas o próprio Deus diz para Moisés que o povo ia se desviar. Então o cativeiro está acontecendo, mas era a palavra que Deus já tinha anunciado do futuro daquele povo. Então Deus é aquele que sabe presente, futuro, passado, tudo. Porém, se a gente não estiver nesse lugar, a gente não vai ter na nossa mente as palavras de Deus e vai ficar perdido dentro da situação. Quantos líderes
fizeram pessoas inocentes morrerem, porque não aceitaram o castigo de Deus. Era um povo teimoso, era um povo desobediente, era um povo obstinado, do coração duro, que não eram flexíveis. Eu estava essa semana, sabe? E aí o Espírito Santo tá me trazendo agora, eu tava dirigindo. Pensa aqui a direção, essa bola. E eu tava indo pelo caminho. Aí eu peguei e entrei numa rua errada. Quando eu entrei na rua errada, que eu não conhecia, eu percebi o que eu fiz. Voltei pro caminho certo. Então, irmão, as pessoas, mesmo quando não conhecem a palavra de Deus, identificam que estão no caminho errado. Porém, a gente tem que escolher voltar pro caminho certo. Quando eu tinha 17 anos, eu aprendi a temer a Deus, porque eu não ouvia a sua voz e caí em um grande sofrimento no futuro, mas ele me avisou. Mas aquilo foi o suficiente para minha mente, enquanto não conhecia a sua palavra, a temê-lo e só dar um passo com a sua voz. Então você pode falar hoje, não, mas fulano, né? Tá em vários relacionamentos e não dá certo. Então, no primeiro já viu. No segundo, irmãos, já viu, mas está escolhendo continuar no caminho. Está escolhendo continuar no pecado. O povo que recebeu aquele castigo de Deus não é um povo que pecou, se arrependeu e abandonou. É um povo que estava sendo exortado, que estava sendo confrontado, que Deus estava usando Jeremias para dizer: abandone os maus caminhos, porque eu não quero que essa desgraça venha sobre vocês. Mas a Bíblia diz que o povo seguiu o desejo do seu coração, seguiu a voz da sua humanidade, traduzindo, seguiu a sua própria voz e não deu ouvido à voz de Deus. Então o Senhor quer que a gente fale, porque vão lembrar, o Senhor falou. Eu vim parar neste cativeiro. Mas se você for falar com uma pessoa, um profissional de saúde, por exemplo, ele não sabe que você está em cativeiro. E nós temos sido enganados pela liberdade que o diabo liberou. Entende? Não pela independência que Deus dá. Se você for falar com alguém que Deus mandou você voltar para debaixo das mãos que estava te humilhando, de Sara, de uma autoridade, para ir para um ambiente que não está te fazendo bem. Agora tu imagina H no deserto com esse menino na barriga. Mas quando ela saiu com a independência que Deus deu, quando o povo saiu da escravidão do Egito com a independência que Deus deu, quando o povo saiu do cativeiro com a independência que Deus deu, a permissão para voltarem para sua terra, houve o favor de Deus. Porque se saísse antes, morreriam no deserto. Se saísse antes, morreriam. Então, a pessoa com a qual você está indo conversar não sabe que você ainda não tem a independência que Deus dá. Mas o ambiente não vai te matar. Veja, a independência que Deus dá. Porém, o mundo dá independência. Então você pode estar numa igreja hoje que está sofrendo aí de repente maus tratos, rejeição, abandono, pela própria liderança por um Saul, ou pela própria Sara, pela esposa de algum líder dentro da igreja. Isso também pode ser numa faculdade, isso também pode ser numa empresa. Eu não sei qual é o ambiente. Estou explanando para que você traga para a sua realidade. É real. É real o sofrimento. É real o que Sara está fazendo. É real a perseguição de Saul. É real. É real que Nabucodonosor está esquentando a fornalha 7 vezes mais. É real que o ambiente, todas as pessoas do ambiente têm tramado para te tirar do ambiente. Porém, Deus te deu a independência. Você tem a palavra que te permite sair. Tem muita gente pulando de igreja em igreja. Tem muita gente pulando de igreja em igreja. Tem muita gente pulando de trabalho em trabalho. Tem muita gente pulando de faculdade em faculdade. Quando eu fui escolher a faculdade para eu estudar, eu pedi a direção de Deus. Todas as faculdades perto da minha casa, o horário não batia com a escola dos meus filhos. Só uma bateu. Então era essa.
Mas e o tempo de eu entrar? No tempo que eu fui, não abriu turma, não era o tempo. Quando abriu turma, foi o tempo. Então, também não tirava a minha responsabilidade de mãe. Eu não fui estudar à noite. Eu não fui estudar à noite. Eu estudo no horário com os meus filhos. Então, quando eles largam, eu venho para casa com eles. Então, há alinhamento. Então, não é de qualquer maneira. Não é que Deus me mandou fazer a faculdade que agora eu deixei de ser mãe. Não é que agora eu vou trabalhar, eu vou fazer faculdade que eu deixei de ser mãe, deixei de ser esposa. É só para você entender. Eu me lembro na vez que eu não pude ir para a igreja porque era muito longe. Meu marido não tinha problema de eu servir a Jesus. Mas como a igreja era muito longe, né? A igreja que eu tinha voltado para Cristo, que eu achava que eu estava longe, era uma confusão mental tão grande na minha mente, enfim. Mas eu aprendi o Deus do quarto, o Deus de Daniel. Então, mas se eu fosse me rebelar? Porque o mundo me dá independência. Eu vou, você não manda em mim. É aí onde o diabo entra. E se eu, quando tem os eventos da empresa que ele tem que ir, vai todas as esposas, e eu sou a única que não vou? Então eu ia abrir mão de uma responsabilidade que eu carrego como mulher, porque tenho uma aliança com este homem, companheira, auxiliadora, os dois na mesma missão. Não vou não. Mas no lugar da oração, Deus sempre me dirigiu. Deus sempre me deu paz. Deus sempre me ensinou. Até um lugar que eu tive que ir, eu disse, meu Deus, quem é que tá me levando? É o diabo, é? Isso vem do diabo, é? Eu disse, meu Deus, como eu vou me comportar nesse lugar? Ele me deu na palavra o que eu ia fazer e ele me deu em sonho, irmão. Sério. Ele disse, você vai chegar... não vou contar como foi o sonho, mas ele me mostrou, quando você chegar no ambiente, vão te dar isso. Você vai pegar, mas você não vai fazer o que a pessoa tá mandando. Você vai se sentar e vai ficar lá. Então ele me deu exatamente até como ia ser o meu comportamento no ambiente. Porque eu sou casada com este homem. E ele tem uma missão, um trabalho. E ele tem uma responsabilidade. Mas antigamente eu não era assim. Eu fui educada na mente. Aí foi quando o Espírito Santo começou a me confrontar. Por que você não quer ir? Porque, na verdade, o que os outros vão pensar? O que as pessoas da igreja vão pensar? Outra coisa. Não é? E por uma religiosidade, eu aprendi uma doutrina. E eu tinha que aprender a ouvir a voz de Deus. Então eu estava usando da voz da rebelião. Porque o mundo me dá independência para eu fazer o que eu quero. Porém, se eu estou cativa, estou na Babilônia. Você está entendendo? Então Daniel, Deus me ensinou o Deus do quarto. E eu agradeço, na época eu não tinha esse discernimento, né? De quando eu quis fazer faculdade de Direito e não consegui. Da época que eu sofria, porque eu queria ir muito para a igreja, porque eu achava que Deus estava só na igreja, até ele me mostrar o Deus do quarto. Porque ali eu estava debaixo de uma palavra. A partir do momento que eu não exerço a submissão, tô na mesma missão com que o meu esposo. Irmãos, tem até uma palavra na Bíblia que fala de que o povo fez o povo de Deus de tapete. Então, a gente tem que saber a palavra que está sobre a nossa vida. Porque quando a gente sabe, a gente suporta como Jesus. A gente não vai querer isso, mas a gente vai suportar, porque a gente sabe que está debaixo da palavra e porque a gente sabe que há um tempo para acabar. Tá entendendo o que o Senhor está falando comigo e com você? Então eu agradeço, imagina eu com com aquela estrutura que tinha a minha mente, não é? Que não era ainda estruturada, eu lia a palavra, mas eu não andava pela palavra. O que habitava mais na minha mente era a tristeza, era o medo, era a aprovação das pessoas, era o que habitava no templo. Então, a voz de Deus passou a habitar dentro de mim quando eu comecei a combater essas vozes, mesmo quando não fazia nenhum sentido aquilo que a outra voz estava falando. A voz da tristeza podia me conduzir, sai desse sofrimento, para eu ter um alívio na minha mente. Mas a voz de Deus, não é o tempo de sair. Não é o tempo de sair. Se submeta. Então, é para que você venha entender. Sim, aí imagina eu com a estrutura de mente que eu tinha em alguma igreja. Eu ia amar uma doutrina. Eu talvez podia, porque eu encontrasse em alguma igreja validação. Glória a Deus, porque a estrutura da minha mente não tá em ambiente, não tá em lugar, não tá em pessoas. Está em Jesus Cristo. E eu hoje, foi uma aprendizagem, eu olho para as pessoas como seres humanos que têm uma responsabilidade como pastor, como profeta, mas não deixaram de ser seres humanos.
e que eles não são, mas deixa eu tentar explicar, que é o que o Espírito Santo trabalha, né? Porque a gente tem que falar com a nossa humanidade. Veja, eles carregam Deus na vida deles. Sem a presença, eles não são nada. Você tá entendendo? Sansão, ele esqueceu. Não, eu vou me levantar outra vez e vou destruir os inimigos. Mas ele não tinha mais a presença. Tu tá entendendo? Então ele não era nada. Ele estava vencendo os inimigos por causa da presença. Então eu e você, irmão, não somos nada. Mas por causa da presença de Jesus Cristo nele, nós somos sim poderosos em Jesus. Pertencemos a este reino. Estamos no reino de vida. Então eu posso te falar assim com autoridade esta palavra. Então, você pode estar hoje, seu esposo fala uma coisa e você fala outra, aí aquela confusão. Porque no final, hoje, o que as pessoas mais querem, e isso é uma verdade que você tem que dizer pra você. Por exemplo, eu não sabia que estava tendo uma reunião, né, na minha igreja de mulheres, mas o Espírito Santo me falou, né? Eu fiquei sabendo porque o Espírito Santo mesmo me disse. E aí eu testifiquei e estava acontecendo. Ia acontecer. Então eu me programei na mente que eu disse, o diabo não vai me impedir. Eu queria, porque depois que tem, né, também tem um coffee break lá, eu queria ficar em comunhão com os irmãos, mas eu tenho 2 filhos e a igreja que eu tô tá em transição, teve um monte de mudança. E como é que se diz? Não tem salinha para criança. Meus filhos não queriam ir, né, porque fica lá mais de 3 horas sentados, não é bom ir, uma criança vai querer. Quando eu vou pro culto, eu levo o celular e tudo, mas eu nem consigo cultuar. Imagina se eu não conseguisse cultuar a Deus em casa. Porque os meninos ficam quietos na igreja. Eu quero água, eu quero isso, e eu levo água, eu levo lanche, levo lápis. Porque ainda não tem salinha na minha igreja, assim, né? Para que tenha um espaço para eles, para que uma criança goste, né? A parte lúdica de também ser ensinados na palavra. Não para eu me livrar deles, mas porque ali 3 horas sentado, isso não faz sentido para uma criança. Para a alma, dizer para a alma da criança, fica quieto, eu falo isso na igreja. Porque fica atrapalhando outros irmãos. Mas aí eu planejei na minha mente, né? Eu disse, eu e meu marido, eu vou conversar com meu marido pra gente ir com os meninos pra pracinha. Aí eu deixo eles na pracinha com meu marido pra que eu vá pra reunião de mulheres na igreja, não é? Mas pedi a confirmação do Senhor. Senhor, esse plano, esse propósito, me dá o ok, não é? Que eu possa ir tudinho. Quando chegou o próximo, eu não falei pro meu marido, né? A gente já tinha essa ideia de ir pro parquinho, então eu tava esperando chegar a hora que a gente ia de 3 horas e o encontro das mulheres era de 4. Quando chegou de 3 horas, ele falou, aconteceu uma coisa, né, que ia ter que fazer, não era pra gente ir pro parquinho e eu tinha que ficar com os meninos. Então não deu pra eu ir. E ali naquele momento eu fiquei triste, sabe? Porque eu queria ir muito, já tinha me planejado, já tava alegre, não tava nem falando pro diabo pra ele não saber o que tava na minha mente. E aí o Espírito Santo começou a me confrontar. Eu queria realmente muito ir para ficar com os irmãos. Mas ele me mostrou um pensamento. O que os irmãos vão pensar de mim porque eu não vou para as reuniões que tem na igreja? Veja, a nossa preocupação com que o irmão, a gente não é responsável se o outro não sabe e começa a julgar a tua vida. Porque tu não foi para a igreja? Porque tu não tá lá? Imagina se nós pegamos uma enfermidade que a gente não consegue ir para a igreja. Então a gente vai, como na minha adolescência, eu achava que o mundo tinha acabado. Porque eu achava que eu só podia encontrar Deus na igreja, até ele me ensinar o Deus do quarto, o Deus do relacionamento, o Deus do encontro. Então aí você pegou enfermidade, não pode ir para a igreja. Irmãos, aproveite. Passe 3, 4, 5 horas com ele. Faça um momento. Quantas vezes eu já fiz de madrugada e o Espírito Santo me traz agora, eu acho que eu posso compartilhar. De madrugada, eu colocava 3 copos de água, uma cesta de fruta, café, né, para poder ficar acordada. E ali um lanchinho, porque eu tava ali com Deus, ouvindo ele falar, louvando o seu nome. Era um momento, é como se eu estivesse com alguém ali. Mas quando Moisés foi por ele, ficou em jejum. Sim, acontece. Eu tô falando não de uma religiosidade, mas de uma entrega e de querer estar nesse lugar e sentir prazer e ser de verdade. Então, eu não vejo problema em eu levar um café, em eu pegar a palavra de Deus, meu sonzinho, que tem aqui no Restauração da Alma, tem um sonzinho. Já separei um, viu? Restauração da Alma tem louvor. Um branco já, bem top,
que a restauração da alma vai ter um som mais top ainda. Tem um pequenininho, né, que eu comprei na Shopee. Por enquanto, é o que Maria consegue fazer, mas vai prosperar, nos diz o Senhor. Não só na minha vida, como na sua. Se o que você está fazendo é para a glória de Deus, é obra de Deus, Deus vai mandar os instrumentos, os materiais. Faça o melhor para Deus, porque o que nós carregamos é muito importante. É muito importante. E ali Deus me revelou que eu tava, né, triste porque não podia ir realmente. Já faz algumas, né, que eu não vou, mas não dava para ir. De repente Deus tinha um livramento. Ele me confirmou, eu tava perguntando, meu Deus, me confirma. E aí chegou a impossibilidade e eu não conseguia ir. Mas existia aquela preocupação dentro de mim, né? Por não ir, por não estar presente. Mas a gente nunca sabe. Às vezes a gente vai encontrar no meio do caminho ou até dentro da igreja alguém que vai tentar matar a nossa fé. Vai tentar nos apedrejar. Então, Deus, ele traz livramento diante das situações. Porque isso acontece. Não é uma blasfêmia. Aqueles que estavam dentro do templo queriam matar Jesus. Estavam planejando ocultamente. Então, há muitas vezes nós estamos desobedecendo às palavras de Deus. Então você diz, eu não vou com meu marido para a festa com ele. Vasti. Ah, mas você não vai por quê? Por que você não está indo? Não, porque o que os irmãos vão falar? Alinhe com seu pastor, fale com ele, mas ouça a voz de Deus, porque eu não sei quem é seu pastor. Veja, Jeremias estava indo falar com líderes, com pessoas que estavam dentro do templo, com pessoas que tinham autoridades e responsabilidades, mas eram desobedientes. Então, se você se apegar realmente a ouvir só a voz do seu pastor e não a voz de Deus, a voz da doutrina e não a voz de Deus, quando vê é uma separação. Porque você não está deixando Deus dirigir o seu casamento. Agora, tenha certeza que é Deus falando e indo com você. Deus, veja, aí eu não vou. Eu estou desobedecendo a palavra, eu sou companheira do meu esposo, eu sou auxiliadora. Estamos debaixo da mesma missão. Estou na aliança com ele. Então, estou debaixo dessa aliança. Como que eu vou dizer para ele, não vou? Não vou porque não entendeu? Então, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. E estou fazendo o que eu quero, porque o mundo me gabarita hoje a fazer o que eu quero. Creio que o Senhor já ministrou no teu coração essa palavra. Eu expliquei para que não haja nenhuma entendimento errado sobre a palavra que Deus está dirigindo agora o meu coração. Então, neste domingo, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Sim, o Espírito Santo está me trazendo agora, e eu já querendo insistir em acabar, mais uma oração. Uma oração que Ele colocou em meu coração antes de entrar aqui, para que no nome de Jesus, porque o Espírito Santo que está conosco agora é o Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito que revela e que aponta aquilo que há de errado no meio, aquilo que está escondido, que Acã escondeu. Revela também aqueles que estão mentindo diante da obra de Deus. Revelam também, aleluia, glória a Deus. Então eu oro em nome de Jesus, para que haja denúncias no altar de Deus, daqueles que professam, mas estão falando mentiras e que estão colocando vida de inocentes em perigos psicológicos e físicos e em situações difíceis e que tenha ferido sofrimento na vida de pessoas. Que haja denúncia, aleluia, glória a Deus, que pessoas que estão posicionados verdadeiramente em fazer a vontade de Deus, como Moisés, como Josué, que recebam nas suas mentes a voz e a revelação do Espírito, como Pedro recebeu, daqueles que estão mentindo diante da obra, daqueles que estão escondendo roubo dentro da obra, daqueles que estão fazendo obras mais na casa de Deus e professam o nome de Deus, mas que especificamente, como um relato que eu ouvi de que algum tempo atrás, de uma liderança da igreja
que batia em uma mulher, e essa mulher acreditava que aquela era a vontade de Deus. Agora eu te pergunto, se essa é a tua situação, se alguém está batendo em você há muito tempo, por que Jesus não ficou então para receber a pedra? Ele sabia e ele se ausentou do ambiente. Então, mas talvez você não tenha força, porque eu não passei por isso, então eu não sei como o estado de uma pessoa assim. Por isso que eu oro em nome de Jesus pela intervenção divina. Eu oro pela intervenção divina, pela injustiça desse líder, que assim como ele pesou na balança, aquele rei que pegou utensílios sagrados e sabiam que eram sagrados e era da casa de Deus, que Nabucodonosor levou para a Babilônia, mas mesmo assim desdenhou, mesmo assim riu. Eu oro em nome de Jesus para que este líder seja pesado na balança e que haja de Deus justiça, juízo sobre a vida dele. Que haja essa intervenção divina em nome de Jesus. E oro para você que está sobre esse abalo psicológico, sobre esse sofrimento psicológico e físico, sobre essas cargas psicológicas e físicas, para que assim como Deus levantou Moisés, para que Deus, já que eu não estou aqui perto de você e não possa te dar a mão, mas que Deus levante alguém que possa te ajudar a sair deste lugar, no nome de Jesus. Que a mão poderosa de Deus possa agir neste ambiente e possa te tirar deste lugar de sofrimento, seja você mulher, seja você homem, seja você criança, seja você adolescente. Eu oro pelo Deus que vê, que Ele ouça o nosso clamor. Vamos orar, igreja, para que Deus possa fazer intervenção nos sofrimentos de pessoas que estão vulneráveis a autoridades que se acham no direito de fazer sofrimento na vida dessas pessoas. Vamos orar para que haja a intervenção divina, porque a mão poderosa de Deus ainda opera e ainda age nos ambientes geográficos, nos ambientes físicos. No nome de Jesus, nós oramos e eu creio nesta palavra, porque essa oração foi uma revelação do Espírito Santo. O Deus ao qual eu oro e ao qual eu peço a intervenção é aquele que não mudou e permanece o mesmo. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.